Então, pessoal, boa noite, gente. Pessoal, vou estar dando início aqui à nossa aula, tá bom? Que é anatomia e fisiologia clínica aí do plexo cervical. É extremamente importante a gente dominar esse assunto em todos os aspectos, beleza? Por quê? Se a gente não entende aí da anatomia, se a gente não entende de fisiologia, por que é importante a gente ter isso? Para que a gente tenha aí o nosso raciocínio clínico formado. E o objetivo de hoje aqui é justamente trazer isso daí para vocês, né? É um objetivo mais clínico, tá bom? Uma aula mais clínica, mais voltada para a aplicação clínica mesmo. Por isso que eu vou pedir a atenção de vocês, peguem caderno aí, anotações, anota tudo que eu vou falar, porque com certeza é algo que vocês vão usar aí na prática de vocês. Inclusive, pessoas aí que já, fisioterapeutas que já estão aí na atuação clínica também, precisa entender disso aqui muito bem. Por quê? Porque se a gente não souber quando o problema do paciente é nervo, quando é músculo, quando é o músculo que interfere no nervo, ou seja, a gente acaba ficando perdido. E, pessoal, aqui hoje vocês vão entender direitinho. Por exemplo, quando eu falar de sensibilização neural, como é que trata uma pessoa com a sensibilização, quando falar de uma compressão neural, ou seja, como é que trata uma pessoa com compressão neural. Então, aqui a gente precisa entender muito bem. Claro, gente, nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, então pode sim acontecer de ter uma falha ou algo do tipo, tá bom? Mas espere em Deus que não aconteça nada aí, que a nossa internet consiga funcionar direitinho, que não falte luz, nem nada do tipo, tá bom? Mas se acontecer cair, a gente volta com o link lá no grupo novamente. Outra coisa, pessoal, é importante dar um recado a vocês. Esse é um projeto ao qual eu vou tentar trazer outros colegas para a gente estar batendo esse papo aí, tá bom? Para falar de outros temas também. Por isso que é importante que vocês fiquem atentos aí aos projetos que vêm aí pela frente, tá bom? Porque é algo que a gente vai estar trazendo com frequência aí temas de extremamente relevante aí para vocês aí. E o nosso tema é esse aí, plexo cervical. Então a gente vai focar um pouco na anatomia, na fisiologia, repercussões clínicas, tá bom? E testes clínicos nas principais disfunções aí neurais, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí e boa noite, boa noite. Ó, pessoal, eu já quero mostrar para vocês aqui duas literaturas assim
que, com certeza, se vocês pegarem, vocês estudarem, vocês lerem, vai mudar a cabeça clínica de vocês, vai abrir muito a mentalidade clínica de vocês. É de um livro que eu sempre falo assim, que para quem é clínico, para quem atende paciente, quem reabilita paciente, precisa ler esse livro aqui, que é o da Anatomia Orientada para a Clínica. Ou seja, esse livro da Anatomia Orientada para a Clínica é um livro que todo fisioterapeuta ele precisa ter domínio, ele precisa ler, ele precisa estudar. E por que com a Anatomia Orientada para a Clínica, Ícaro? Porque esse livro, pessoal, ele basicamente ele pega as disfunções que a gente vai encontrar no dia a dia clínico, inclusive pacientes disfunções até de bandeira vermelha, e ele lhe dá toda a sintomatologia clínica, ou seja, as indicações, quais são os sintomas que o paciente apresenta. Então, por exemplo, se você pegar um paciente com câncer na sua frente, por exemplo, o Anatomia Orientada para a Clínica, ele vai lhe falar exatamente ali como se comporta as questões clínicas desse paciente. Uma pessoa com um apendicite, por exemplo, ele vai lhe falar toda a repercussão clínica. Então, ou seja, para a gente que atende pacientes todos os dias, a gente precisa ter isso daqui bem claro na nossa cabeça. Por isso que o Anatomia Orientada para a Clínica, ele é extremamente importante vocês dominarem, beleza? Então, se puderem, procurem aí esse livro, leiam, que é algo que vai com certeza ajudar vocês aí. Bom, vamos lá. E qual a diferença entre plexo cervical e plexo braquial? Aí, Ícaro, por que eu preciso entender a diferença? Por quê? Porque na clínica você precisa saber o que você vai tratar naquele paciente. Então, plexo cervical, desde C1 a C4, função principal ali, sensibilidade da região cervical, região do pescoço, controle de musculaturas cervicais e a parte da respiração também. Isso, o plexo cervical. Então, ou seja, ele tem uma atuação importante, por quê? Porque ali tem a passagem do nervo frênico. E aqui a gente precisa entender muito bem, porque a gente já sabe, nervo frênico, se a pessoa ela tiver uma lesão a nível de nervo frênico, a pessoa ela vai ter repercussões aí respiratórias. Por isso que é importante a gente entender disso daqui, saber diferenciar muito bem o plexo cervical e o plexo braquial. Então, mais uma vez, plexo cervical vai de raízes de C1 a C4. E, gente, anota essa diferença. Por quê? Porque na hora que você estiver tratando o paciente, por exemplo, se você pega um paciente com um problema de irradiação para uma disfunção de membro superior por uma compressão, por exemplo, você precisa saber que você primeiro precisa tratar o plexo cervical para que aí sim o plexo braquial melhore. Às vezes a pessoa aprende ali uma técnica de mobilização neural e fala assim, por que eu já fiz mobilização neural no meu paciente e o paciente ele não melhorou? Porque você tratou primeiro o plexo braquial e esqueceu de tratar o plexo cervical. Então, ou seja, primeiro a gente precisa tratar o plexo cervical para que aí sim, depois você consiga melhorar a disfunção lá ou a sensibilização do plexo braquial. Então, gente, registra isso daí. Primeiro, você precisa de sensibilizar ou tratar o plexo cervical, beleza? Para depois você tratar o plexo braquial. Pô, Ícaro, mas se meu paciente ele tem uma hérnia de disco, ele tem uma dor que está irradiando para o braço direito ou para o braço esquerdo, eu já fiz testes clínicos com o meu paciente, deu positivo, ou seja, eu preciso tratar. Por que eu preciso tratar primeiro ali o plexo cervical? Primeiro, gente, por toda a sensibilização e controle de músculos cervicais. Vocês vão ver que a partir do momento que a gente tem qualquer disfunção aí da musculatura estabilizadora cervical, a gente começa ali a ter problemas relacionados ao plexo braquial. Então, não esqueçam disso. Primeiro a gente trata o plexo cervical, para depois tratar o plexo braquial. E eu peço que vocês fiquem bastante atentos ao que eu vou falar para vocês aqui, daqui para frente, porque essa informação aqui já faz toda a diferença para você conseguir entender, principalmente as condutas de tratamento, beleza? Então, ou seja, eu quero que você aprenda isso daí. Eu sei que o meu paciente, eu tratei um paciente, eu avaliei um paciente que tem uma disfunção do plexo braquial,
você já fez todos os testes clínicos, você já chegou a essa conclusão avaliando o paciente, você agora precisa, ou seja, formar o seu raciocínio para você tratar o paciente. Você precisa ter um pontapé inicial. Então, se você pega um paciente com uma disfunção a nível de plexo braquial, você sabe onde você precisa tratar primeiro. Beleza? Bom, e na parte clínica, geralmente, outra informação, gente, extremamente importante. Qual são a clínica que esse paciente vai chegar apresentando para a gente? Dor na região cervical, dor na região do pescoço, dor irradiada para a mandíbula, orelha, clavícula. Em alguns casos mais grave, esse paciente acaba tendo alterações respiratórias. Por quê, Ícaro? Por conta da inervação, ou seja, do nervo frênico, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, se o paciente ele tiver uma lesão mais grave aí do plexo cervical, ou seja, ele pode sim ter repercussões respiratórias por conta do nervo frênico, né? É pouco comum, né? Ou seja, geralmente para a pessoa ela ter uma disfunção mais a nível de nervo frênico, tem que ser uma disfunção mais complicada mesmo, mas é possível. Então, se você um dia atender um paciente, você vê que o paciente ele tem disfunção de plexo cervical, em especial nervo frênico, você já sabe que esse paciente vai ter repercussões aí respiratórias, beleza? Mas a clínica que o paciente geralmente chega apresentando para a gente são essas aqui: dor na região cervical, dor irradiada para a mandíbula, orelha, clavícula do paciente, beleza? Então, ou seja, o paciente ele está começando a lhe falar, ele está apresentando esse tipo de disfunção, fique atento que você pode estar diante de um paciente com uma disfunção aí de plexo cervical. E mais uma vez, Ícaro, mas o meu paciente fala que a dor vai para o braço todo, vai até a mão dele, vai até o cotovelo dele, eu tenho que tratar lá embaixo também? Necessariamente não, gente. Às vezes você pode tratar simplesmente o plexo cervical e a disfunção a nível periférico do paciente solucionar, melhorar. Por isso que a gente precisa entender isso daqui. Bom, e o que é o plexo braquial? A gente sai do plexo cervical e vem para o plexo braquial agora. É uma rede de nervos aí entrelaçados que controla o movimento e sensação no braço e na mão. Ou seja, a gente sabe que o quê? Que a partir do momento que você tem uma alteração do plexo braquial, pronto, uma lesão, um processo aí de inflamação ou disfunção maior, ou seja, se você tiver uma disfunção a nível de plexo braquial maior, o que pode vir lhe causar de mais prejuízo aí é você perder a sua função, né? O paciente, se tiver uma lesão a nível de nervo mediano, ou ulnar, ou radial, né? Esse paciente ele pode apresentar o quê? Ele pode apresentar declínio funcional. Então, você precisa saber. Aqui é diferente. Quando você pega um paciente, por exemplo, o paciente teve um acidente de moto, um acidente de carro, teve uma lesão por chicote, ou teve uma lesão, sei lá, por um tiro, algo do tipo, e lesionou o nervo mediano, o nervo radial. Ou seja, você precisa saber que aí sim, aí é diferente. Você vai ter que tratar literalmente a região do plexo braquial ali, seja estimulando com eletroterapia, seja fazendo técnica de sensibilização. Mas a gente sabe que a partir do momento que o paciente ele apresenta uma disfunção maior a nível de plexo braquial, ele pode apresentar aí o prejuízo maior, é um declínio funcional. Na grande maioria das vezes, os pacientes que a gente atende, eles têm disfunções de plexo cervical, beleza? Anota isso daí. Na maioria das vezes, os pacientes que a gente atende, que chega com queixa também no plexo braquial, a disfunção primária está em plexo cervical. Por isso que eu coloquei essa aula hoje, para que vocês entendam por quê. Tenha certeza que vocês vão atender paciente, e se às vezes você vai lá, faz um teste do nervo mediano, faz um teste do nervo ulnar, faz só mobilização ali, pensa só no plexo braquial, e esquece o restante, esquece o plexo cervical, a chance desse paciente não melhorar, não evoluir com você é muito grande. Então, a gente precisa entender muito isso daqui. Por isso que o foco hoje aqui é a aplicação clínica, para que vocês entendam muito bem. Agora, ou seja, a repercussão clínica, o que é que esse paciente ele vai apresentar quando o paciente tem disfunção a nível de plexo braquial? Dor irradiada para o braço, beleza? Então, ou seja, formigamento na mão, perda de força, pegada fraca, ou seja, o paciente começa a deixar cair objetos, o paciente perde função mesmo, o paciente não consegue pentear o cabelo, não consegue comer, não consegue escovar os dentes. Por quê? Porque esse paciente ele começa a ter o quê? Ele começa a ter um declínio da função daquele paciente. E aí a gente precisa entender muito bem. Por quê?
Porque se o seu paciente ele tem uma disfunção aqui, gente, por exemplo, como, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, a maioria das vezes, o paciente ele vai chegar para vocês com, às vezes, um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, né, e você vai fazer mobilização, você vai fazer eletroterapia, você vai fazer liberação, né, para tentar ajudar o paciente. Na maioria das vezes, a disfunção está no plexo cervical, na saída lá em cima. Pô, Ícaro, mas meu paciente está apresentando uma disfunção cá no punho, está apresentando uma disfunção na região da mão, ou seja, do túnel do carpo, eu não vou tratar ali, trata sim, só que, porém, a disfunção primária, ela está vindo do plexo cervical, que é aquilo que eu falei para vocês no início. Então, ou seja, a gente precisa entender aquilo ali muito bem, por quê? Porque qualquer disfunção a nível de plexo cervical, ela vai repercutir a nível de plexo braquial. Então, aqui vocês precisam entender muito bem, e eu vou mostrar teste para vocês hoje. Pô, Ícaro, tem teste que a gente faz para saber se a disfunção é do plexo braquial ou do plexo cervical? Tem, gente. Eu vou mostrar para vocês os principais testes aqui, o raciocínio clínico, e na maioria das vezes, só na conversa com o paciente, você já consegue saber se o problema é a disfunção de plexo cervical ou plexo braquial. Eu arrisco dizer que 70% até 80% dos pacientes que vocês vão atender, a disfunção primária é a nível de plexo cervical. A do braquial são essas repercussões clínicas que o paciente vai chegar apresentando para vocês. Por isso que anota isso daí, tira a foto, beleza? Bom, anota esse insight aqui, gente, ó. Se a dor não passa do ombro, pense primeiro em plexo cervical. Então, se a dor, o paciente ele fala que a dor dele vem até o ombro, né? Ou seja, vem até a escápula, pense primeiro em plexo cervical. Anota isso daí. Se passa do ombro, pense em plexo braquial. Então, se o paciente ele lhe diz que a dor dele começa a irradiar, passa do cotovelo, vai até a mão, vai até os dedos, aí você começa a pensar que sim, esse paciente está apresentando alterações ali do plexo braquial. Mas se não passa, você sabe que a disfunção é a nível de plexo cervical. Então, gente, olha aqui, se você, gente, conseguir entender isso daqui, pessoal, vocês vão conseguir, assim, tratar com muita facilidade um paciente, quando esse paciente apresentar na sua frente com uma disfunção dessa. Então, se a dor não passa do ombro, pense primeiro em plexo cervical. Se passa do ombro, pense em plexo braquial. Então, na sua cabeça, Ícaro, eu preciso memorizar isso daí? Precisa memorizar isso daqui muito. Vocês precisam colocar isso daqui na cabeça de vocês, deixar anotado, porque na hora que você estiver fazendo a anamnese, Ícaro, isso aqui eu tenho que saber antes mesmo até de fazer o teste, sim. Na hora da avaliação que você estiver avaliando o paciente ali, você precisa perguntar ao seu paciente exatamente, ou na hora que você der um organograma para ele marcar onde começa a dor dele, se você vê que ele não marca o braço todo, marca até o ombro ali, ou seja, você sabe que a disfunção é mais a nível de plexo cervical do que braquial, beleza? Bom, então, ó, paciente chega com dor cervical, mais sensação de queimação na lateral do pescoço, mais dificuldade para girar a cabeça, você vai tratar o músculo ou pensa em nervo? É aqui que é o grande problema, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui os principais músculos que causam disfunção e pode confundir aí com disfunção de plexo cervical e de plexo braquial, que em algumas vezes pode ser o causador seu músculo. Mas você precisa saber, né, quando o seu paciente estiver apresentando a clínica dele, você precisa saber se é nervo ou se é músculo. Por uma questão de hierarquia, a gente sempre trata nervo primeiro. Ícaro, eu vou tratar, vou fazer uma liberação no meu paciente, eu vou fazer um dry, eu vou colocar uma agulha, eu vou fazer um eletro. Se você tratar só o músculo, você pode usar a técnica que for, esse paciente não vai melhorar. Beleza? Por mais que você pegue um paciente lá, como por exemplo, o paciente ele tem uma compressão do peitoral menor que está provocando a dor irradiada ali no plexo braquial daquele paciente. Se você ir lá, simplesmente colocar uma agulha no peitoral do paciente, fazer uma liberação e achar que só aquilo ali vai resolver o problema do paciente, não vai. A gente tem que tratar a disfunção também neural, por quê? Porque a gente sabe, é uma questão de hierarquia, né? Então, ou seja, nervo, ele não gosta que nada pressione ele não gosta de ser pressionado por nada. Por quê? Porque a partir do momento que esse nervo, ele tem uma compressão, ele tem uma sensibilização, já foi, a gente precisa tratar, a gente precisa melhorar o fluxo
axoplasmático daquele nervo, que aí a gente tem técnicas, muita conduta para a gente fazer. Só que primeiro a gente precisa saber identificar isso daqui. Então, o paciente ele vai chegar com uma dor cervical, mais aquela sensação de queimação na lateral do pescoço, mais a dificuldade para rodar. Ou seja, o que é que você vai tratar? Você vai pensar só em músculo? Se você tratar músculo, a chance de você não melhorar esse paciente, gente, é muito grande. Então, a gente precisa entender muito isso daqui, porque para a gente entender. Bom, principais músculos aí envolvidos nas disfunções do plexo cervical. Aqui, pessoal, anota isso daí. Anota, deixa bem registrado. Primeiro, o esternocleidomastoide, beleza? Por quê? Ele é um dos caras que ele pode comprimir e irritar o plexo. Então, ele vai provocar aí, geralmente, uma dor na orelha, uma dor na região mandibular, ou na hora que o paciente fizer um movimento, você vai perceber que aquilo vai piorar o sintoma do paciente. Então, você já tem que pensar, né? Ou seja, daquele músculo está provocando aquela alteração naquele plexo cervical daquele paciente. Outro grupo de músculo que, assim, a gente precisa ter na clínica, precisa ter bem na cabeça, para quando o paciente ele parar na sua frente, que ele lhe falar que a dor dele irradia, que está indo para os braços, pense nesses músculos aqui. Escalenos, escaleno anterior, médio e posterior. Principalmente os escalenos anterior, beleza? Por quê? Porque se a gente observar ali, ó, posteriormente, passa quem? Passa toda a raiz, ou seja, toda a saída de nervo do plexo, para dar início lá ao plexo braquial. Então, ou seja, a partir do momento que esse músculo ele causa qualquer contato, ele causa qualquer compressão ali na saída desse nervo, a chance do paciente ele apresentar uma dor irradiada é muito grande. E aí, às vezes, o paciente ele vai chegar para você e vai falar assim, eu já fiz diversos exames, mas não dá nada no meu exame. Justamente, gente, por quê? Porque às vezes o paciente ele vai fazer exame, mas não vai encontrar hérnia de disco, não vai encontrar compressão, não vai encontrar nada. E aqui é um paciente com uma disfunção mecânica, e a gente, enquanto fisioterapeuta, precisa saber disso daqui muito bem. Então, ó, ali, ó, os escalenos, por exemplo, ele é um grupo de músculo que provoca muita disfunção. Então, tenha isso, não esquece esse músculo, escaleno, beleza? Principalmente o anterior. Ele vai ter relação direta com os nervos aí cervicais e braquial na região, vai ter uma dor na lateral do pescoço com irradiação, e ele pode simular o quê? Uma radiculopatia. Então, ou seja, e é aquilo que eu falei, olha lá, o escaleno tenso, ele pode simular uma hérnia, e isso aqui dá muita confusão. Na maioria das vezes, às vezes a gente pega um paciente e a gente já acha que o paciente está com a hérnia, porque o paciente está dizendo que está com uma dor descendo aí até o braço, descendo até a mão, até o punho, até o dedo, e às vezes o paciente ele vai chegar com a ressonância que não vai ter nada, ele vai te mostrar, você vai avaliar, você vai simplesmente só avaliar o exame de imagem e esquecer de avaliar o paciente, aí para piorar, se você tratar esse paciente sem identificar essa disfunção, existe 99,9% de chance de você não conseguir dar nenhuma resposta ao paciente, né? E aí a gente não pode ficar perdido quando o paciente ele apresentar essas disfunções para a gente. E aí eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente identifica. Músculos profundos cervicais, ele vai fazer o que? Ele dá estabilidade e controle fino. Então, ou seja, quando essa musculatura ela tem fraqueza, sobrecarga dos superficiais, ele vai provocar uma sobrecarga dos músculos superficiais e vai ter o quê? Vai ter uma irritação neural. Então, às vezes, você está lá tratando aqueles pontos gatilho, né, em trapézio, até no próprio ECOM, né, vai lá, trata o paciente, mexe ali, depois a disfunção ela volta de novo. Por quê? Porque, às vezes, a disfunção ela está vindo da onde? Ela está vindo da musculatura estabilizadora da cervical daquele paciente que está provocando o quê? Está provocando a irritação neural. Por isso que aqui a gente precisa saber muito bem, para que a gente consiga saber exatamente o lugar onde você precisa tratar. Então, gente, só por aqui você já dá para ver que a gente precisa entender disso aqui muito bem. E aí, cara, como é que isso leva à disfunção? Geralmente, olha lá, como a imagem mostra, às vezes alteração postural, beleza? Alteração mecânica, fraqueza. Então, ou seja, o corpo da pessoa ela vai fazendo o quê? Ela vai se adaptando àquela disfunção. Só que chega uma hora que aquela musculatura, por falta da estabilidade, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar disfunção ali. Bom, pessoal, olha que interessante agora aqui.
Pessoal, aqui a gente tem os testes, né? Aqui a gente tem testes provocativos. Então, ou seja, eu tenho algo chamado de Spurling test, que é o quê? Quando eu faço uma compressão, ou seja, no sentido de comprimir mesmo, fazer força para baixo ali, para a gente ver o quê? Para a gente ver se o paciente, se a pessoa ela apresenta irritação, se a dor ela desce e vai até a mão, vai até o punho, vai até o cotovelo. Se a dor do paciente ela descer, o teste de Spurling ele é positivo. Então, ou seja, isso significa que você tem o quê? Que você tem algo comprimindo aquela saída nervosa ali. Então, geralmente, como é que a gente faz esse teste? A gente inclina a cabeça do paciente, a gente se posiciona atrás e faz uma compressão. Qual é a resposta que a gente vai observar? É como vocês estão vendo ali, ó, a dor irradiando, ou seja para o lado direito ou seja para o lado esquerdo, para que aí sim a gente saiba que o paciente está tendo a disfunção por compressão. Só que para confirmar mais ainda esse teste e para você saber o que você vai fazer, a técnica, quando você fizer o teste de Rodinger ou descompressão, e se a dor ela centralizar, ou o paciente falar assim, você puxa assim, você faz essa distração aí, ou seja, o que é que vai acontecer? O paciente ele diz assim, isso para mim é confortável. Então, quando você pega ali, se você faz uma compressão, dói, e quando você faz uma distração, melhora. Ou seja, você já sabe que você está diante de um paciente que você precisa tratar com técnicas de descompressão. Então, eu estou mostrando 2 testes para vocês aqui. O teste de Spurling teste, beleza? Que vai confirmar a lesão por compressão, e o teste de Spurling teste, que vai confirmar aí a compressão dele. Então, ou seja, quando a gente faz o teste de distração ali, a resposta que a gente quer é o quê? É ter uma melhora da dor, ou uma centralização, ou um alívio. Por que eu preciso saber disso, Ícaro? Porque se você sabe que o paciente respondeu com distração, é a técnica que você vai fazer com o paciente. Você vai pegar lá e você vai fazer técnica de distração primeiro. Não dá, gente. Se a gente pega esses pacientes aqui, é que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Se a gente pega esses pacientes e a gente vai fazer eletroterapia, vai fazer exercício, o paciente não aceita, gente. Não dá, você até piora o paciente. Então, aqui a gente precisa entender disso aqui muito bem, porque para você saber exatamente o que você vai fazer com o paciente. Então, aqui é literalmente, se você faz compressão, incomoda, e se você faz distração, melhora, você já sabe o que, é que você vai tratar. Bom, a gente também tem os testes de reflexo, beleza? Então, ou seja, que eu mostrei para vocês, às vezes a gente fica fazendo teste de reflexo, né, em região braquial, em região distal, mas às vezes se a disfunção tiver a nível de plexo cervical, gente, não adianta, você pode vir tratar aqui, fazer fortalecimento, liberação, fazer agulhamento, não dá certo, beleza? Não dá certo, por quê, Ícaro? Porque eu preciso tratar a saída do plexo cervical lá em cima primeiro, eu preciso de sensibilizar lá, mas o meu paciente, Ícaro, está com alteração lá em C5, está com alteração em C7, eu não preciso fortalecer ali, a gente vai trabalhar ali, só que por uma questão de hierarquia, a gente primeiro precisa tratar o plexo cervical para depois tratar o plexo braquial. Qual é o grande problema? É que a grande maioria faz o quê? Faz esses testes clínicos aqui, teste de reflexo, ou seja, depois o que é que vai acontecer? Dá o resultado e vai tratar só aqui, e às vezes não vê o paciente evoluir para lugar nenhum. Por quê? Porque esqueceu do plexo cervical, entendeu? Então, ou seja, aqui a gente precisa entender muito bem. Claro, quando o paciente ele apresenta uma disfunção que é exclusivamente ali, não, cabe sim, depois que você fez uma avaliação, tratar só aquele lugar. Mas a grande maioria, né, a disfunção está no plexo cervical. Por isso que vocês vão ver eu falar disso aqui o tempo todo. E eu espero que vocês aí tenham registrado, deixado isso daí, porque não tenha dúvidas que você chegar com esse raciocínio aí vai fazer toda a diferença. Principais disfunções nervosas. Gente, a gente tem disfunção por compressão e disfunção por sensibilização. É totalmente diferente tratar uma disfunção por compressão e tratar uma disfunção por sensibilização. Registra isso daí, tira foto, anota o que eu vou falar. Primeiro, disfunções por sensibilização. É quando geralmente é aquele paciente mais crônico, é um paciente, por exemplo, paciente tem uma radiculopatia, o paciente é diabético, o paciente tem ali alguma alteração do sistema nervoso periférico, beleza?
O que é que a gente faz com esses pacientes que têm sensibilização? A principal conduta é mobilização neural, beleza? Pacientes com disfunção de sensibilização, a principal conduta é fazer mobilização neural. Pacientes com compressão, se você pega esse paciente com compressão e vai fazer mobilização neural, você piora o paciente. Então, entenda isso daqui muito bem. Pô, Ícaro, quer dizer que se eu pegar um paciente que tem uma compressão e eu fizer a mesma coisa que eu fiz no paciente que tem uma sensibilização, esse paciente piora? Piora, gente. Piora. Por quê? Porque o próprio nome já diz, se a disfunção ela é por compressão, ou seja, a técnica que a gente precisa usar é o quê? Técnica de descompressão. Então, você não vai mobilizar o nervo ali, ó. Se você começa a fazer mobilização em um paciente que está com a compressão lá na cervical, por exemplo, lá no plexo cervical, a chance de você piorar o paciente é muito grande. E você vê o paciente piorar na hora, tá bom? O paciente, ele fala logo, ó, aumentou muito, tá doendo muito, não tô aguentando, e aí o paciente, geralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em posição antálgica. Quando o paciente, ele chega para você com disfunção por compressão, o paciente, ele vai, é igual o paciente que tem uma crise por hérnia de disco, o paciente, às vezes, não chega torto, então, ou seja, no caso aqui, por uma lesão por compressão cervical, no plexo cervical, é a mesma coisa, ou o paciente vai chegar com o braço, ó, desse jeito, ou vai chegar com a cabeça, ó, desse jeito. Por quê? Porque é a posição que para ele é confortável, né? E aqui a gente precisa entender muito bem. Então, ó, e quando o paciente chega com compressão? Aqui a gente precisa saber, beleza? Vamos ver? Então, ou seja, a gente vai fazer o quê? Técnica de descompressão. Se o paciente ele está com uma lesão por compressão cervical, ou seja, a gente vai fazer uma técnica de descompressão. Geralmente a gente usa o quê? Estratégia de distração cervical, beleza? Técnicas para criar folga no nervo ali, para melhorar o quê? Melhorar o fluxo axoplasmático, ou seja, fazer com que o nervo dê uma respirada, raiz, a saída do nervo ali melhore. Por quê? Se eu pego esse paciente com compressão e já vou direto fazer mobilização, como tem um paciente com sensibilização, você piora o paciente. Pô, Ícaro, e depois que eu faço a descompressão, o paciente, qual é a resposta que eu quero? Gente, a gente vê o quê? Se a dor do paciente, ele está descendo até o cotovelo, descendo até o punho, quando você faz a descompressão, ou seja, a resposta que a gente quer é o quê? É a centralização. É o paciente lhe falar assim, ó, doutor, a minha dor que estava lá na minha mão, agora está no meu ombro. Isso é sinal de que a técnica está dando certo, você está na conduta correta. Ou ele vai lhe falar assim, ó, você está fazendo isso daí, minha dor sumiu. Pronto, é sinal de quê? É sinal de que a técnica de descompressão está sendo efetiva e você está conseguindo dar resposta positiva ali ao paciente. E aí, depois que esse paciente melhora, oi, Ícaro, quanto tempo eu vou fazer com esse paciente? Aí depende da lesão do paciente, pessoal. Pode ser que tem paciente que você faça 3, 4, 5 sessões só de descompressão, né? Pode ser que o paciente você faça uma, faça duas, vai depender muito da resposta aí do paciente. Mas se você consegue identificar uma lesão por compressão e uma por sensibilização, pronto, você já sabe o que você precisa fazer. Por que eu sei? Porque eu sei que qualquer técnica que eu vá fazer depois, essa daqui, ela já tem que ter feito o quê? Ela já tem que ter melhorado o paciente, já tem que ter dado a resposta ali, porque se eu pego esse paciente aqui, vou simplesmente fazer eletroterapia, vou fazer exercício, vou fazer manipulação, não vai para lugar nenhum com esse paciente, gente. Não vai para lugar nenhum. Então, quando você pega um paciente que tem uma disfunção por compressão, a técnica que você utiliza é técnicas de descompressão, beleza? Então, um exemplo é essa técnica de descompressão cervical aí que vocês estão observando. E ali, ó, geralmente o que a gente faz? Na base occipital ali, apoia o dedo, né? E a gente faz o quê? A gente faz, ó, uma projeção do corpo ali, para a gente fazer o quê? Para a gente criar mesmo uma folga entre uma vértebra e outra, e o nervo que está no meio ali, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma resposta positiva de melhora. Então, aqui, vocês precisam ter muito bem claro na cabeça de vocês aí. Bom, e o tratamento aí do plexo cervical? A gente tem diversas condutas. Então, gente, ó, a gente tem liberação miofacial. Olha, vou fazer liberação por fazer. Você não, você precisa saber avaliar, você precisa identificar quais são os principais músculos que estão em disfunção, exemplo, esternocleidomastoide,
exemplos escalenos, e você ser específico no tratamento daquele paciente. Não simplesmente você ficar tratando, fazendo liberação por fazer, beleza? Para depois, não, o paciente não melhora com a liberação, o problema é a técnica. Não, às vezes o problema é o raciocínio de quem está aplicando a técnica. Então, aqui, ó, a gente tem uma abordagem clínica voltada para quê? Voltada para a parte estrutural do paciente, para que depois a gente avance esse paciente para onde? Para uma cinesioterapia, beleza? Para uma possível alta aí, e a gente consiga dar uma resposta positiva. Então, ó, eu tenho diversas técnicas aqui. Liberação miofascial. A liberação miofascial eu vou fazer onde, Ícaro? A liberação miofascial a gente vai fazer nos principais músculos que eu falei para vocês, esternocleidomastoide, escaleno, os escalenos anteriores, escaleno médio, peitoral menor, que acaba provocando também muita disfunção aí a nível de plexo, beleza? Mobilização cervical, ou seja, a mobilização cervical a gente consegue desensibilizar a estrutura, consegue acalmar ali, melhorar a mobilidade da parte estrutural, da parte mecânica, então a mobilização, ela é importante. Mobilização neural, a mobilização neural, ela já entra como? Ela já entra para fazer o quê? Para melhorar o fluxo axoplasmático. O que seria isso, Ícaro? Ou seja, é melhorar a complacência nervosa. Então, quando você pega ali e faz a mobilização neural, ó, você está aumentando o fluxo axoplasmático do nervo. Que lembra que eu falei para vocês, quando o nervo ele fica comprimido por alguma coisa, a primeira coisa que ele perde é o quê? A sua capacidade do fluxo axoplasmático está prejudicada. Por isso que o paciente começa a sentir uma dor insuportável, formigamento, cãibra, né, dormência e por aí vai. Então, ou seja, a mobilização neural ela vai fazer o quê? Ela vai provocar uma dessensibilização, vai melhorar o fluxo axoplasmático, beleza? Em especial aí, técnicas de mobilização deslizante, é quando a gente vai deslizar ali toda a região do plexo, beleza? Fortalecimento e controle motor. Aqui, gente, já praticamente seria o quê? Seria a última etapa. É quando você pega aquele paciente que está em crise, que chegou para você com muita crise, com muita dor, muito desesperado, à base de medicamento, e você tratou o paciente, você fez todo um raciocínio, fez uma avaliação, identificou, selecionou as técnicas que você vai usar. Então, como vocês estão vendo aqui, não é simplesmente uma técnica, beleza? Que às vezes a pessoa acha, eu vou fazer só mobilização neural, eu vou fazer só liberação miofascial. Não, é um conjunto. Então, ou seja, só que, porém, esse conjunto não é um tiro no escuro. Você precisa saber todo um passo a passo o que é que você vai fazer com o paciente. Então, ó, a fase aí de controle, de fortalecimento e controle motor, né? Então, ou seja, a mesma coisa aqui, né? Liberação das principais musculaturas aí, exercício de fortalecimento, então, ou seja, o paciente com a toalha ali, ó, a gente pede para ele fazer retração, para a gente fazer o quê? Para a gente estar aí ativando a musculatura estabilizadora, a musculatura profunda da coluna cervical daquele paciente, reeducação da função respiratória. Lembra que eu falei para vocês, se o paciente ele chegar no nível de disfunção de plexo cervical muito intenso, esse paciente ele pode ter alterações respiratórias por conta do nervo frênico. Então, ou seja, quando você consegue melhorar isso daí, ou seja, até a parte respiratória do paciente melhora. E ali você consegue fazer o quê? Exercícios respiratórios para melhorar o quê? Melhorar a complacência de caixa torácica, fazer uma reeducação de toda a parte motora daquele paciente. Então, ou seja, aí, gente, você vê o quê? A gente pegou o paciente em crise, traçou o plano de tratamento daquele paciente, e aí você já entra o quê? Você já entra numa fase ativa com esse paciente. Qual é o erro? Às vezes, ficar fazendo técnica sem saber como o paciente está evoluindo, né? Sem saber como o paciente está evoluindo. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Bom, aqui, ó, na verdade era um vídeo aqui, mas o programa que eu estou usando aqui não me permite rodar vídeo, né? Mas aqui esse paciente, gente, é um paciente que chegou com disfunção de plexo cervical, beleza? Com sintomatologia de disfunção de plexo braquial. Esse paciente chegou apresentando o quê? Chegou apresentando dor, irradiação, beleza? Até os ombros. Lembra que eu falei para vocês? Se a irradiação, o desconforto vai até os ombros, você pensa em plexo cervical. Se a irradiação passa dos ombros, vai até o cotovelo, vai até a mão, a gente pensa em plexo braquial. E no caso dele aqui, a disfunção era plexo cervical.
E por que eu escolhi a técnica? O que ele está fazendo aí é o quê? É isso aqui, ó, uma técnica, ó, de retração cervical. É fazendo o quê? Por quê? Se tinha algo que já estava comprimindo ele ali, ó, pelo fato de que esse paciente aqui, o problema dele foi uma alteração postural. Então, se a gente observar, né, ele tem uma cabeça mais, ó, anteriorizada, que provoca o quê? Na imagem ali, por exemplo, se vocês observar ali, vocês vão ver o quê? Que a cabeça projetada mais para frente, isso provoca o quê? Isso provoca uma compressão, ó, principalmente de quem? De cervical alta. Então, a disfunção desse paciente era muito mais a nível de cervical alta. Por quê? Pela anteriorização de cabeça desse paciente. Então, ou seja, uma projeção muito grande. Musculatura anterior puxando. Ou seja, quando a gente faz uma retração ali, ó, além da gente criar espaço em cervical alta, a gente faz o quê? A gente faz uma mobilização de faceta articular, a gente descomprime saída de nervo do plexo cervical, e a resposta que o paciente tem, obviamente, é o quê? É a dor que está no ombro, vir para a cervical e depois sumir. Inclusive, essa técnica aqui foi a técnica que o paciente, praticamente, ele fez o quê? Ele fez aí durante semanas, até a gente conseguir solucionar o problema dele. Então, durante o processo de avaliação, eu identifiquei o quê? Identifiquei que a disfunção dele era muito mais a nível de cervical alta, a gente identificou uma alteração postural, prescreveu o exercício correto para esse paciente fazer, ensinei esse paciente a fazer e, obviamente, ele colocou isso em casa, em prática, né, em casa, no trabalho, no dia a dia dele, retornou para mim, paciente que estava com uma sintomatologia 7, desceu na avaliação, desceu para 4, e à medida que ele foi trabalhando, ele foi fazendo isso daí ao longo da semana, praticamente zerou o problema do paciente. E a gente conseguiu solucionar. Então, ou seja, claro, teve um trabalho depois aí, um trabalho de reforço motor, um trabalho de controle motor, teve, mas a parte sintomatológica do que o paciente ele chegou para a gente buscando ali, que estava incomodando ele, foi solucionada. E aí esse paciente foi encaminhado para o Pilates, né, posteriormente para a academia, e o paciente segue bem. Claro que o paciente retorna depois para fazer o quê? Fazer as manutenções, mas o paciente ele já tem educação, o paciente já sabe que ele não pode permanecer nessa postura de anteriorização de cabeça, porque isso pode levar a uma compressão novamente e fazer ele sentir, né, desconforto. E qual era a queixa principal dele? Ícaro, isso está me limitando no meu trabalho, velho. Eu não consigo ficar muito tempo ali digitando, por quê? Porque a dor, ela começa na minha cervical, ela começa no meu pescoço, e aí eu tenho que levantar, eu tenho que parar. Então, ou seja, a gente conseguiu identificar isso daí e resolver, beleza? Síndrome, gente, outra coisa que confunde muito. Registre isso daí que vocês podem encontrar na clínica de vocês. Síndrome do desfiladeiro torácico. É o quê? É uma compressão do peitoral menor, por exemplo, ali. Então, ou seja, quando o peitoral menor, quando os escalenos, ele levam a compressão ali, isso pode ser confundido até com uma hérnia de disco, né? Então, ou seja, o paciente, ele tem o quê? Ele tem algo chamado de síndrome do desfiladeiro torácico. Então, o paciente, quando ele faz uma elevação, ó, que a musculatura aqui contrai, ou seja, o paciente sente ali uma dor, sente uma irradiação, e aí a gente tem um teste chamado teste de Addison, né, que é quando você se posiciona atrás do paciente, estende o membro do paciente ali, ó, e faz uma leve extensão com a cabeça rodada para o lado. E você observa o quê? Se a dor do paciente, ele vai disparar. Se disparar, pode ser uma síndrome do desfiladeiro torácico. Quando é que eu faço isso? Quando você faz o teste de compressão, aquele teste que eu mostrei para vocês, faz o teste de distração, todos os testes, ele dá negativo, beleza? O paciente não tem nenhuma alteração, nenhuma resposta com esses testes. Aí a gente faz o teste de Addison para ver se esse paciente ele tem disfunção de desfiladeiro torácico. E se tiver, a gente sabe a musculatura que a gente precisa ir lá tratar, precisa mexer, e depois tratar ali toda a saída do nervo para melhorar aquela sintomatologia. Então, ó, um dos músculos que provoca muito essa disfunção é os escalenos e o peitoral menor, beleza? Então, ou seja, registra isso daí. O peitoral menor, ele pode fazer ali uma compressão na saída de nervo, né, na saída ali do plexo braquial, e isso provocar o quê? Isso provocar uma dor irradiada naquele paciente, ao ponto do paciente fazer exame e às vezes não dá nada. E você consegue descobrir isso através de testes clínicos, avaliando o paciente. Então, ó, se perpetuar, o que é que pode acontecer? Um prejuízo da musculatura, né? Obviamente, isso vai provocando o quê? Uma inibição
de toda a musculatura, então músculo peitoral maior e peitoral menor entra em disfunção, bíceps entra em disfunção, porque o problema aqui é o músculo, vai adiantar vir aqui fazer fortalecimento? Não, o problema é o nervo aí dentro que está o quê? Que está sendo comprimido por quem? Por esse músculo aqui, ó, peitoral menor e escaleno. Por isso que a gente precisa entender muito bem, porque você trabalhou lá, soltou essas estruturas, você sabe que aí depois você pode trabalhar fortalecimento, você pode fazer outras condutas que o paciente ele vai responder muito bem. Bom, e geralmente, pessoal, quando acaba acontecendo de ter uma disfunção mais acentuada, né, ou, por exemplo, o paciente ele tem um soluço persistente, então, inclusive, isso aí é uma das coisas que vocês podem registrar e ficar atento. O paciente, às vezes, chega para você com muito soluço, né, relatando dor na cervical. Esse paciente ele pode ter disfunção de nervo frênico, viu? E às vezes acontece de ter um bloqueio ali, de fazer um bloqueio anestésico do nervo frênico, beleza? E aí não tem jeito. Aí é quando a disfunção ela já está mesmo muito acentuada a nível de plexo cervical, e aí não adianta ficar com esse paciente na clínica fazendo ali condutas aleatórias, não. Aí o paciente ele tem que fazer um bloqueio anestésico, né? Ou seja, para inibir ali um pouco do nervo frênico e melhorar aquilo ali. Beleza? Então, uma das respostas é o quê? Muito soluço intermitente, o paciente não para, tranquilo? Então, aqui a gente precisa, a nível clínico, também saber disso daqui. Bom, e aquilo que eu falei para vocês, né? Uma radiculopatia, por exemplo, né? Então, a gente tem radiculopatia lombar e radiculopatia cervical, né? Então, ou seja, uma radiculopatia cervical, ela causa o quê? Ela causa uma dor específica. Então, se é um problema específico, você tem que ser específico no tratamento. Você não pode tratar de uma forma inespecífica, porque a gente tem dores que são específicas, disfunções que são inespecífica e específica. Nesse tipo de disfunção aqui, você precisa ser literalmente certeiro no que você vai fazer. Porque se você errar na avaliação, você errou no tratamento com o paciente. Então, por exemplo, aqui uma radiculopatia, ela vai o quê? Ela vai provocar formigamento, ela vai provocar diminuição de força e reflexo. Uma coisa que chama muita atenção e que geralmente eu sempre pergunto aos meus pacientes, sempre, quando você tosse ou espirra, dói, se o paciente falar assim, Ave Maria, eu não consigo dar um espirro, ou eu tenho que me segurar na parede, porque se eu espirrar aqui, eu sinto uma dor insuportável, ou seja, gente, aqui esse paciente ele já está com um processo de compressão. Então, se tem compressão, a gente vai tratar como? A gente vai tratar com técnica de descompressão. Se for compressão cervical, você faz técnica de descompressão cervical, como eu mostrei para vocês lá. Se for compressão de membro inferior, de lombar, região lombar, você faz técnica de descompressão para a região lombar. Por quê? Porque isso aqui é uma disfunção de característica específica. Então, aqui você precisa entender muito bem. E uma das coisas que você deve perguntar ao seu paciente é, quando você tosse ou espirra, isso agrava, isso piora? Então, testes neurais, também conhecido como testes neurodinâmico. Então, ou seja, quando a gente faz técnicas lá de compressão cervical, né, técnica de distração cervical, e você quer saber se o plexo braquial daquele paciente ele também está com problema, ele também está sensibilizado, você faz o quê? Você faz um teste neurodinâmico. Então, ou seja, você coloca atenção e vê se a dor do paciente aumenta. Se aumentar, confirma que o paciente está com a disfunção também do plexo braquial. Se não aumentar, a disfunção é só a nível de plexo cervical. Pô, Ícaro, e se tiver? E se o paciente ele não apresentar nenhuma disfunção de plexo braquial, mesmo assim você trata? Eu trato. Mesmo assim, eu trato. Beleza, gente? Por quê? Porque a disfunção de plexo cervical ela pode interferir na disfunção de plexo braquial, então, ali. Então, se eu já estou tratando o plexo cervical, eu já trato o plexo como inteiro, tanto cervical como braquial, né? Então, ou seja, mesmo que o paciente ele não apresente disfunção nenhuma, eu vou lá, trato. Mas tem pessoas que não tratam, tem fisioterapeuta que não trata, beleza? E às vezes o paciente não precisa mexer. Eu gosto de mexer para... Né? Ou seja, se já tiver qualquer coisa ali, a gente já consegue dar uma melhorada no nervo, dar uma melhorada, né, em toda a capacidade de complacência do nervo, e quando ele vai, sei lá, pintar o cabelo, tirar uma roupa, estender uma roupa,
fazer um movimento, alguma coisa, não fique ali sentindo desconforto, algo mais residual que possa ter ficado ali no plexo braquial, beleza? Mas os testes neurais que a gente tem são os testes neurodinâmicos. Bom, e no exame físico, ó, então, seja, quando o paciente, gente, ele entrar no consultório, né, nas atividades como marcha, sentar, levantar, a gente deve observar os desvios posturais. Por quê? Isso daqui é chamado de posição antálgica. Então, como a gente, por exemplo, tem na lombar ali, quando você vê uma pessoa que ela está torta, né, ou seja, com a lombar torta, você sabe que aquilo ali é o quê? Aquilo ali é uma técnica, uma disfunção por compressão. Então, é o paciente que vai chegar o quê? Vai dizer assim, ó, a minha dor está começando na coluna, descendo para a perna, está indo até o meu calcanhar, está indo até o meu pé. E você, fazendo a avaliação clínica, você está vendo que o paciente está torto. Isso é chamado de posição antálgica. Na lombar, a gente vê isso com mais frequência, beleza? Na cervical, como é que a gente vai ver? Veja bem como o paciente ele vai se apresentar para você. O paciente ele pode chegar, ó, com a mão, ó, com o braço apoiado desse jeito. Por quê? Porque ele quer tirar, ou seja, ele quer diminuir a tensão do nervo ali. E ele pode chegar para você como? Com a cabeça, ó, inclinada desse jeito. Então, o paciente ele vai chegar, ele vai entrar na sua frente, ele vai lhe dizer assim, ó, doutor, ó, doutora, se eu ficar desse jeito aqui, ó, a minha dor, ela melhora. Ele já está lhe falando o quê, ó? Se eu descomprimir aqui, tem algo comprimindo aqui a saída do meu nervo. Se eu ficar nessa posição aqui, ó, aqui provoca uma descompressão, melhora a minha dor do braço, melhora a minha dor da coluna, ou seja, ele já está lhe dizendo o quê? Você precisa fazer técnica de descompressão comigo. Então, isso o quê? Isso é o exame físico, isso é a observação. Você vai observar os desvios que aquele paciente ele está apresentando. Então, geralmente, em pacientes com disfunção a nível de plexo braquial e cervical por compressão, o paciente ele vai chegar desse jeito, nessas posições chamada de posição antálgica, beleza? Então, ó, na anamnese, perguntas chaves aí, né? Em que posso te ajudar? Né? Me conte sua história, procure entender o que é que está acontecendo com o paciente, localização da dor. Lembra que eu falei para vocês, se a disfunção do paciente vai até ombro, pense mais em plexo cervical. Se desce, vai até o braço como um todo. Você pensa em plexo braquial, beleza? Então, ou seja, a localização, a irradiação, o tipo de dor que aquele paciente está apresentando, é uma característica química, que é inflamatória constante, não tem posição de conforto, beleza? Geralmente, essas características químicas é quando o paciente ele não tem posição de conforto, beleza? Mecânica, ela é intermitente, apesar também de ter característica química também. Então, por exemplo, uma pessoa com a radiculopatia cervical, por exemplo, né, ela vai ter processo inflamatório ali. Só que, porém, ela tem o quê? A disfunção é mais a nível mecânico e, inclusive, ela mesma consegue encontrar posições de conforto. Então, ou seja, geralmente o paciente ele já vai chegar mostrando para a gente o que, é que a gente precisa tratar, né? Como é que ele está ali. O estágio, se esse paciente está em um estágio agudo ou crônico. Condição do paciente, sempre pergunte se o paciente está melhorando, ele está piorando, beleza? Com o passar do tempo. Por quê? Porque às vezes você pode pegar um paciente, por exemplo, com uma compressão por uma hérnia. A gente sabe que a hérnia discal, por exemplo, quanto mais ela comprime, mais ela causa processo inflamatório, ela causa ali prejuízo à estrutura. Ou seja, quanto mais ela aumenta de tamanho, depois, ou seja, o processo de diminuição, né, ela acaba vindo também sendo gradativo. Então, ou seja, o paciente ele pode lhe falar, ó, doutora, eu estou melhorando, né, eu sinto que eu estou um pouco melhor do que na semana passada. Né? Então, ou seja, para você saber em que estado aquele paciente está, ele está no estágio mais agudo, ele está crônico, para você saber, está na fase mais de controle da sintomatologia, é o quê? É o seu raciocínio clínico quando você estiver fazendo sua anamnese ali. Né? Então, ou seja, limites funcionais, o que a dor está limitando a fazer. Então, sempre pergunte por quê. Porque isso a gente vai fazer o quê? A gente vai ter parâmetro para a gente saber se o nosso paciente melhorou, se não melhorou, né? Isso vai criar uma aliança terapêutica com o seu paciente, beleza? Então, a chance de você criar uma conexão com o seu paciente é muito grande e a chance de ele seguir o que você está propondo de tratamento é muito grande, também não tem isso. Se o seu paciente não seguir o seu plano de tratamento, vai ficar muito difícil para a gente conseguir dar uma resposta, né, ao paciente, por isso que é algo que às vezes depende muito mais do paciente, por isso que a gente precisa criar essa aliança terapêutica, e isso é durante o processo de anamnese, beleza?
Por quê? Para você não ser simplesmente aquele profissional de fazer só técnica atrás de técnica, pelo amor de Deus. Antes da gente escolher qualquer técnica, a gente precisa ter a nossa capacidade de avaliar, de raciocinar, de entender muito bem. Veja quantas coisas aqui eu falei para vocês, né, que a gente precisa fazer com o nosso paciente até a gente chegar a fazer uma liberação, fazer uma mobilização, fazer um exercício de controle motor. Veja quantas coisas tem por trás até você chegar lá. Por isso, gente, que é importante, né, vocês terem isso daí em mente. Bom, pessoal, acho que a gente tá finalizando aqui, beleza? E aí a gente acaba finalizando. Primeiro, muito obrigado, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu vou estar convidando outros colegas, a gente vai ter colegas aí que vai vir, tá dando outros temas, por isso que é importante vocês se engajarem com isso, estejam presentes lá no grupo, tá bom? Porque é lá que a gente vai estar disponibilizando o link, geralmente, dessas aulas aí. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Espero que tenha ajudado. Então, ou seja, a gente vai trazer temas aí extremamente relevantes para que, com certeza, ajude aí no seu dia a dia clínico. E no mais, valeu, pessoal, pela atenção de vocês, beleza? E fiquem atentos aí que a gente se encontra no próximo. Valeu, doutora Verônica. Tamo junto, minha querida. Espero ver vocês aí no próximo. Então, e eu vou estar também divulgando aí os próximos temas e a gente está com temas bacanas e assim, eu vou convidar colegas profissionais excelentes que assim, com certeza vai ajudar muito na caminhada de vocês aí, tá bom? Então, gente, aproveitem, espero que vocês tenham anotado tudo aí, qualquer coisa eu estou à disposição e breve a gente se encontra novamente aí. Eu sei que a gente está também nessa semana de prova, nessa agonia toda aí, tem gente aqui de outras faculdades que também está num grupo lá com a gente, e eu espero que vocês se engajem nisso daí, que é algo que vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? No mais, bom descanso, muito obrigado aí por vocês estarem presentes, tá bom, pessoal? Valeu, abração aí e um bom final de semana. Qualquer dúvida, ótimo. Valeu, Verônica. Qualquer dúvida, gente, eu tô à disposição, tá bom? No mais, valeu, doutora Ana Paula. Muito obrigado, minha querida. Foi um prazer aí ajudar vocês. E a gente vai ter outros próximos encontros aí para estar fortalecendo mais ainda o desenvolvimento acadêmico de vocês aí. Não tenho dúvidas que vai somar muito aí. Valeu, pessoal. Abração, viu? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa transmissão.